A gente tem uma alternativa a isso que está aí, essa polarização, né, entre PT e anti-PT, e é uma alternativa boa. O nosso projeto está lá, claro, está mostrando o que nós vamos fazer, ele tem começo, meio e fim, ele é consistente. A gente tem um candidato, que é o Ciro Gomes, né, que é um cara predestinado, ele quer ser presidente, ele tem condição de fazer isso, ele tem experiência para isso, ele tem condição e quer fazer tudo aquilo que está no programa. Então a gente tem certeza que a gente vai conseguir mudar o Brasil. Fala galera do Cirão Carioca, você da Rede Ciro, obrigado por estar aí conosco. Hoje nós teremos um evento aqui especial, o professor Nelson Marconi vai estar dando uma nova entrevista aqui para a gente, só que dessa vez nós trouxemos universitários para estar conversando com o Nelson Marconi. Então eu queria pedir, antes de mais nada, que você curta a página Cirão Carioca e as outras páginas de apoio ao Ciro Gomes. Siga o nosso canal, Central Ciro Gomes, e esteja seguindo no Instagram o Ciro Gomes Memes, né? Que é um sucesso, né? Total. Tem o Twitter também do Cirão Carioca. Professor, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, é um prazer de novo fazer mais uma conversa com vocês aqui. Galera que é tão bem informada e que tanto apoia a gente, é isso aí. Professor, para introduzir, né, a gente está fazendo esse papo universidade, qual é a importância que o senhor vê da universidade desse projeto nacional desenvolvimentista que o Ciro está trazendo? Pô, é fundamental, imagina. Se você não tiver universidade, você não tem formação de quadros para investir depois em ciência e tecnologia, para trabalhar no mercado de trabalho, enfim, para poder desenvolver o país. Então, qualquer estratégia de desenvolvimento passa por você fortalecer as universidades. No caso das universidades públicas, elas continuam sendo muito importantes. E o Ciro já falou que no nosso programa nós vamos ampliar essa rede de universidades, elas vão continuar sendo públicas, né? E nós vamos investir cada vez mais para que elas possam continuar avançando na produção de ciência e tecnologia. Hoje elas já produzem muita ciência pura, digamos, né? Ela já avançou muito na produção de artigos acadêmicos, agora a universidade precisa avançar no desenvolvimento de produção técnica, né? Tá certo? De produção mais aplicada também para o mundo do trabalho, para o mundo da produção, e não sem deixar o mundo dos papers de lado, quer dizer, as duas coisas precisam avançar. Bom, vamos para a primeira pergunta, começar com o Pedro. Pedro se apresenta para a galera da universidade. Bom pessoal, sou Pedro Porto, faço Relações Internacionais aqui na UFRJ, e pensando um pouco nesse panorama de universidade, a gente viu que com o PT realmente houve um avanço, com o Lula mais especificamente, em relação às universidades, mas traz uma reflexão para a posição econômica de hoje, né? Já no final do mandato da Dilma, houve a queda da economia e ao invés dela pegar e fortalecer a economia na hora, dar uma retomada na economia, preferiu pela austeridade, agora novamente está flertando com o mercado em relação ao primeiro-ministro. Qual que seria o diferencial do posicionamento econômico do Ciro para esse pensamento econômico mais ortodoxo do Ministério do Haddad? Então, o Haddad está dando sinais de que ele vai montar um Ministério da Fazenda bem ortodoxo, né? O que é uma contradição, seria um estelionato eleitoral, se isso acontecesse. Muito parecido, de novo, exatamente, muito parecido com o que foi feito na época da Dilma ter escolhido o Levi, né, para ser ministro da Fazenda. Então, dito isso, eu acho que tem muita gente aí, muitos petistas que precisam pensar primeiro bem no que eles estão votando, porque eles estão votando numa plataforma que teoricamente é uma, mas que na prática, logicamente, vai ser outra completamente diferente, né? Então, primeiro é isso. Segunda coisa é que do ponto de vista da gente aqui, né, da nossa campanha do Ciro, né, a gente, o que difere a gente é que a gente, ao mesmo tempo, a gente vai mais à esquerda que eles, né? Então a gente está propondo tributar lucros e dividendos, a gente quer fazer o imposto de renda mais progressivo com o passar do tempo, né? A gente quer aumentar a concorrência no setor financeiro, a gente fala dos juros, vai lutar contra os juros altos o tempo todo, e essa é uma coisa que absolutamente você não viu em nenhum período desse governo do PT. Né? Talvez um período pequeno aí da Dilma ela tentou fazer isso, mas se você pegar o Lula inteiro, nada. Né? Tá certo? Depois a Dilma fez esse cavalo de pau e foi de novo para um modelo mais tradicional, mais ortodoxo, digamos. Então a primeira coisa é essa. E ao mesmo tempo, a gente quer ter uma responsabilidade fiscal maior que eles. Né?
que acho que é importante para fortalecer o governo e ter a capacidade de investir. Então, veja bem, do lado do fiscal, a gente é mais rigoroso, que é uma coisa importante. Mais do lado do que a gente tem que atacar, e é rigoroso não porque a gente quer diminuir o tamanho do Estado, pelo contrário, a gente quer ter recurso para o Estado investir. É totalmente diferente a lógica. Não é a lógica de vamos diminuir o tamanho do Estado. Não, vamos gastar menos, fazer menos despesa corrente, despesa do dia a dia, para ter mais recursos para investir, certo? E do outro lado, do lado do setor financeiro, a gente é muito mais progressista do que a plataforma deles. Então você tem uma diferença muito grande aí. Para as pessoas, tudo bem, como são duas candidaturas de esquerda, né, tá certo? As pessoas acabam misturando um pouco isso, mas tem, na hora da condução da política econômica, uma diferença sensível aí. O senhor crê que vai vir uma nova carta aos banqueiros, que fez começou a apelidar, convivida na época do Lula? Então, eu acho difícil, por uma questão política, eles fazerem essa carta explicitamente, certo? Mas só por uma questão política, né? Porque todo mundo vai perceber o que eles estão fazendo, mas eu acho que implicitamente eles vão fazer. Tem aquela cartinha. A carta não, vai ter a conversa com os banqueiros, é diferente dessa vez. Isso. Vitor, faz agora a pergunta para o Pode estar presente. Tá? Eu sou o Vitor Hugo, sou estudante de Engenharia Civil da FRJ. O Silvio fala muito em retomar 7.500 obras paradas, né? Qual seria a prioridade dessas obras? Seria infraestrutura? Seria transporte? Seria mobilidade urbana? Seria... Olha, então, você tem um conjunto de coisas aí que são importantes, né, Vitor? Infraestrutura de transportes, de logística no país é fundamental para você poder melhorar a competitividade, escoar a produção e conseguir, com isso, estimular o restante da economia, né? Quer dizer, você faz infraestrutura, a infraestrutura ela é o tipo de setor que ela amplia a oferta, né? Tá certo? E depois é que a demanda vem a reboque da infraestrutura. Então, essa é uma parte importante. A outra coisa que é fundamental é o saneamento, porque você vê que saiu um novo levantamento do IBGE, da Munique, e falando que só 38% dos municípios têm plano de saneamento. Mas se você olhar o número de residências que tem algum tipo de saneamento, ou pelo menos escoamento de esgoto, também em algumas regiões é muito baixo. Esse é um problema sério, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista também da própria questão da produtividade e tal, mas principalmente do ponto de vista da saúde, né? Então essa é uma área importante. A área de mobilidade urbana, transportes, também é muito importante. É uma área que no programa, né, ela não está muito clara ainda. Quer dizer, toda essa área de infraestrutura a gente falou no geral, tem esse ponto lá, mas é um ponto que a gente tem conversado, inclusive com alguns especialistas das áreas, para tentar transformar para tentar melhorar essa rede de transporte urbano, fazer modais, fazer essa conexão entre os vários tipos de transporte, né? Logicamente privilegiando o transporte coletivo, isso é óbvio. Então essa é uma coisa importante. Os portos são importantes, a questão da energia, quer dizer, você tem um déficit tão grande de infraestrutura que você vai precisar investir fortemente nisso. Você, quer dizer, o governo, né? O governo Ciro vai precisar investir fortemente nisso, tá? E aí essa é uma boa parte, inclusive, da estratégia que vai levar a gerar mais empregos no primeiro momento. 2 milhões, vocês estão falando no primeiro ano. 2 milhões no primeiro ano. Né? Isso vai vir dessas obras paradas, esses empregos, ou é um conjunto de ações? Então, é um conjunto de ações. Veja bem, quando a gente fala 2 milhões de empregos, nós vamos, inclusive, soltar uma nota explicando direitinho esses 2 milhões de empregos. Estou relendo a última versão dela agora, mas assim... Porque a gente já viu falar, não, imagina que vai gerar 2 milhões de empregos, tá? Você precisa ter vontade para fazer as coisas, tá certo? Se você falar só de ajuste e deixar na base da confiança, não vai acontecer nunca isso. Você precisa ter vontade de fazer a política para essas coisas acontecerem. Então, 2 milhões de empregos. 1 milhão aproximadamente, quer dizer, se a gente retomar, se tiver um gasto de 50 bilhões em obras no ano que vem, que para nós queremos fazer mais, mas se for de 50 bi, a gente com isso tem uma estimativa via matriz insumo-produto, quer dizer, via os coeficientes de produção que são, e de geração de emprego são calculados pelo IBGE, o próprio IBGE, né? A partir dos dados, não pelo IBGE, mas a partir dos dados do IBGE, a gente consegue gerar 1 milhão de empregos, só aí, certo? Depois, a gente consegue gerar quase 500 mil empregos se a gente exportar um pouco mais. Exportar um pouco mais significa, hoje a gente exporta
em 2017 a gente exportou 12,6% do PIB. Com a taxa de câmbio no patamar correto, como vai ficar agora, né? Com a melhoria, com o começo da melhoria da infraestrutura, com a redução da taxa de juros, a gente entende que as exportações vão aumentar. Mas se elas aumentarem só um pouquinho, de 12,6% para 13% do PIB, a gente estima que tem quase mais 500 mil empregos aí, 470 mil. Então você bota aí mais uns 500 mil empregos, tá? Só isso. E aí, se você tirar todo mundo do SPC, né, a gente está estimando que vem... SPC, galera. SPC, é isso aí. Né? Se a gente conseguir com isso fazer com que realmente, né, as pessoas saiam, deixem de estar endividadas e isso vai ter um estímulo no consumo, a gente estima mais 400 mil empregos aí. Certo? Todas essas estimativas com base nos dados do IBGE, como eu estou falando para vocês. Então a gente chega praticamente a 1 milhão de empregos. Nós queremos fazer mais 50 mil de obras. Na verdade, a gente é relativamente audacioso, né? E queremos fazer 300 mil de obras. Se fizer 300 mil de obras, então o emprego arrebenta. Tá? Certo? Então nós estamos sendo até cauteloso nessa estimativa de 2 milhões de empregos. Agora você imagina, você gera 2 milhões de empregos no primeiro ano. Né? Aí você vai gerar mais renda, vai gerar mais demanda. No segundo ano, daí para o terceiro, além de você continuar com as obras e tudo mais, o próprio setor privado já começa a retomar o dinamismo, né? Aí ele vai também ter mais renda, vai começar a gastar mais, vai investir, né? Porque na verdade no primeiro momento vai investir e aí o emprego vai continuar aumentando até mais, né? Essa estratégia de infraestrutura ela é importante tanto porque você precisa recuperar o país, né? Recuperar a infraestrutura do país, como ela é importante nesse momento, porque o setor privado está muito debilitado para por si próprio retomar o investimento. Você tem o endividamento alto das empresas, você tem o endividamento alto dos consumidores, você tem a demanda fraca, você tem o desemprego muito alto, quer dizer, da onde vem o estímulo para o setor privado investir aí? Não tem nenhum. E não é à toa que a economia continua patinando, tá certo? Vamos crescer 1, vamos crescer 1,5, que maravilha, né? Tá certo? Quer dizer... E austeridade em cima de austeridade para conseguir esse 1%. Exatamente, para conseguir 1%. Então, o que a gente quer fazer? Não atende a demanda. Vamos ser responsáveis do ponto de vista fiscal, mas nós vamos pisar no acelerador para estimular o investimento. E aí não vai ser com recurso do orçamento diretamente, isso a gente pode falar daqui a pouco, mas é com recursos de bancos, de financiamento, é diferente, não são recursos diretamente vindos do Tesouro, né? Quer dizer, da arrecadação do Tesouro. Tá? Eu percebo que essa questão da geração do emprego, a questão de tirar as famílias do endividamento, são medidas de emergência para estimular, para tirar o Brasil da inércia, né? Mas o projeto tem um meio e um longo prazo, porque as pessoas estão achando que o auxílio é muito imediatista, é uma coisa só para agora, um populismo, digamos assim. Mas existe um projeto para médio e longo prazo, não é isso? Sim, então vamos falar um pouco dele, Fernando. Isso. Pode ser? Pode. Então, olha só. Então, realmente, a gente colocou no nosso plano que em 15 anos a gente quer atingir o indicador de desenvolvimento humano de Portugal. Por que Portugal? Porque Portugal é um país que, primeiro, a gente consegue atingir em 15 anos. Segundo, é um país europeu, né? Então tem um padrão de vida ainda dentro dos europeus, é o que tem um IDH um pouco mais baixo, mas é o que a gente consegue atingir. E tem um governo progressista também, né? Então, para a gente fazer isso, nós temos que ter um planejamento de longo prazo. Então, óbvio, se você olhar para o programa, tudo isso tem essa lógica de estar orientado para o longo prazo. Agora, num primeiro momento, o que acontece? Você precisa tirar a economia desse marasmo, tá certo? Você precisa tanto recuperar a infraestrutura para ajudar a tirar a economia no marasmo, como você precisa de infraestrutura para a produção também começar a escoar, tá certo? Para você ter mais produtividade, reduzir o custo e tudo mais. Então não é uma coisa imediatista, é um ponto de partida para você conseguir lá para frente chegar num crescimento mais sustentável, né? E aí depois, você fazendo isso, você tem a política industrial, você tem o acerto macroeconômico que vai possibilitar que as empresas privadas recuperem o investimento, nós vamos investir em inovação, ciência e tecnologia. Então aí você vem com a estratégia de longo prazo, né? Tudo isso tem
tem uma consistência, tem uma lógica, agora tem um ponto de partida, logicamente. Eu não posso ficar aqui sentado na cadeira falando assim, não, vamos recuperar a confiança da economia, certo? E aí o investimento vai sair. Não é isso, exato. Vamos recuperar com a confiança da economia. Comigo, o empresário vai ter confiança, assim, isso aí. Acabou, né? Não adianta nada. Tá certo? Não é isso, tá? Já se mostrou assim durante 2 anos, tá certo? Que tiveram tempo para fazer isso. Não é tão dizendo que a economia brasileira está bombando, é óbvio que não está. A única coisa que fez a economia crescer. Só o Temer acha isso. A única coisa que fez a economia crescer, ter um espasmo na economia nesses últimos 2 anos, tá certo? Foi a liberação dos saques dos fundos de garantia, que é uma medida absolutamente também, de novo, imediatista e que de certa forma jogou lenha na fogueira da demanda. Depois eles não fizeram mais nada, a lógica é que a economia retraiu. Então é isso. Não é isso que nós vamos fazer de forma nenhuma. Professor, o senhor citou um pouco antes sobre o aumento das exportações, né? Como que se dá, diante do desequilíbrio do tripé, diante do câmbio mudando, em qual setor que a gente poder conseguir exportar alguma coisa? Porque o agronegócio caiu um pouco, as commodities não estão com aquela alta que estava. Então, a curto prazo, óbvio que a longo prazo a gente vê os 4 setores que o Ciro sempre cita, né? De fortalecimento para conseguir exportar. Mas a curto prazo, quais seriam esses? Como que ele conseguir fazer essa exportação com os equilíbrios? Posso encaixar com uma pergunta da Paloma? Paloma, você apresenta e faz a pergunta. Eu sou a Paloma, estudante de Economia aqui da UFRJ. E eu queria, você falou de crescimento sustentável, eu queria falar sobre o ponto 3 do programa, que é sobre desenvolvimento e meio ambiente. Então, a pergunta sobre o agronegócio é o seguinte: de acordo com as propostas que o Ciro tem comentado e tudo mais, eu queria saber qual é o papel do agronegócio e da agricultura familiar nesse projeto de desenvolvimento e meio ambiente. E, além disso, eu também queria falar sobre especificamente o ponto 3.6, o tópico 3.6, que fala sobre a implementação de ações para as metas climáticas. Quais ações serão essas? Tá. Então vamos falar das exportações e aí depois a gente vem para a sua pergunta. Bom, sobre as exportações, então, veja bem, quando você coloca a taxa de câmbio no lugar e começa a reduzir os outros custos financeiros, melhora a infraestrutura, essa melhoria vai para o conjunto do setor exportador, certo? Então, melhora a situação para todo mundo. Então, ainda que o mercado externo não esteja, mesmo que ele não esteja superaquecido, o que o exportador vai tentar fazer é recuperar uma parte do mercado que ele perdeu dos seus concorrentes, certo? Então, no fundo, não é só você depende do câmbio, mas depende da demanda externa, da demanda que vem dos outros países. Mas nesse caso, o que você faz com as suas contas em ordem, com as contas que eu digo, com o câmbio em ordem, a taxa de juros mais baixa, política fiscal sem atrapalhar, uma estrutura tributária que onere menos a produção e mais a renda, o exportador vai ter um custo menor de produção, ele vai ter um estímulo para exportar. Então, ele vai querer ganhar mercado lá fora, certo? Então, isso se aplica para todos os setores. Lógico que no curto prazo, alguns setores têm mais vantagens comparativas de cara que outros. Outros, você tem que manter a taxa de câmbio num patamar competitivo por um período razoável, quer dizer, manter sempre, mas ele tem que visualizar que isso vai permanecer, essa estratégia vai permanecer para ele começar a se estruturar para exportar, certo? Agora, onde que a gente de cara consegue aumentar as exportações mais rapidamente? Em papel, em celulose, certo? Em vários setores minerais, né? Na própria indústria automobilística, no setor de alimentos, no setor de bebidas, né? No têxtil, certo? São os setores que a gente consegue rapidamente avançar, né? Tá certo? Porque a gente já tem uma estrutura orientada para exportações, né? Certo? Agora, os outros setores eles vêm atrás, então aí você precisa recuperar a indústria, uma parte da indústria eletrônica, você precisa recuperar uma parte da indústria química, você precisa recuperar vários setores para eles voltarem a exportar, tá? Bom, em relação ao seu ponto, veja bem, você falou, como é que você faz com que está ligado às duas perguntas, o agronegócio, a agricultura familiar, como é que você faz isso e como é que você, a exportação e tudo mais. Bom, do ponto de vista do agronegócio primeiro, para exportar, né, é uma coisa que é fundamental, é ele começar a agregar mais valor ao processo produtivo, certo? Então, ao invés da gente vender
os produtos brutos para o exterior, né, como matéria-prima para outros produtos, mesmo no agronegócio, a gente quer que a indústria que se desenvolva e exporte isso, certo? Ao fazer isso, você vai ter que, você já de cara, você já diminui, vamos dizer, esse avanço, né, digamos, esse avanço da fronteira agrícola sem ter uma contrapartida aqui na produção. E não é que nós vamos forçar isso, certo? Nós vamos criar incentivo para que isso possa acontecer, tá? Segunda coisa, então aí você fala, bom, e a agricultura familiar, como fica, tá certo? Nós vamos privilegiar a agricultura familiar ao mesmo tempo que a gente quer expandir, quer evitar essa expansão desenfreada da fronteira agrícola, né? Desenfreada no sentido não que não tenha que expandir, tá certo? Mas desenfreada quer dizer no sentido de desmatamento e tal, tudo mais, mas fazer isso de forma mais ordenada, né? Não desmatamento, fazer a expansão de forma ordenada, é isso que eu quero dizer. Tá? Aí, do ponto de vista da agricultura familiar, a gente entende que isso também pode, à medida que você for desenvolvendo essas regiões, né, você também tem que criar os mecanismos para que você possa desenvolver os arranjos produtivos locais ao mesmo tempo que você está expandindo essa fronteira agrícola, certo? Então, não expande. Quando eu falo da fronteira agrícola, veja bem, o que eu quero dizer é que você não vai ter um desmatamento desenfreado e ao mesmo tempo você não vai impedir o setor de se desenvolver, tá? Você precisa regular isso de forma adequada. Em relação aos arranjos produtivos locais, o que você tem que fazer é que você também tem que preservar as áreas que sejam possíveis se desenvolver dessa forma, e a agricultura familiar pode ter um peso muito importante, até na exportação, se for o caso, certo? E principalmente no fornecimento de produtos através de comunidades, ou tá certo, ou fazer a gente quer pensar em algum tipo de mecanismo que estimule esse agricultor familiar também possa comercializar os seus bens, entrar com a sua produção no comércio usual, tá certo? Para todas as grandes redes, né? Porque hoje ele está muito restrito ele fica muito restrito a determinados pontos de venda que são comunitários, tá certo, né? E que é muito bacana, tal, tudo mais, mas isso não expande muito a possibilidade deles comercializarem. Então nós temos que dar um jeito deles poderem também se estruturar, né? Ou fazer em cooperativas, para que eles possam avançar no processo de vendas e exportação desses bens. Mas você tem que andar com as duas coisas juntas. Em relação às metas climáticas, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a precificar o custo da poluição, né? Quer dizer, precificar o custo da poluição quer dizer você realmente colocar uma série de certificados, tal, etc., que façam com que quem polua mais pague mais por isso, seria um custo muito alto, né? E quem não polui, na verdade, possa vender esses certificados, né? Essa é uma coisa muito importante, né? E do ponto de vista do desmatamento, a gente tem que, à medida que você consiga regular esse desmatamento, ainda que não evitar, você tem que vir atrás dele e ir ocupando esse espaço. Aí talvez sim, com a agricultura familiar também e tudo mais, para você não deixar aquela terra simplesmente desmatada, né? Você tem uma série de opções, por exemplo, na indústria de madeira hoje, que você pode usar madeira que é florestada, exatamente, né? Tá certo? Para que você possa, inclusive, não prejudicar a indústria de imóveis e ao mesmo tempo não prejudicar o meio ambiente. Você tem já uma série de indústrias que são certificadas, tá? Então a gente pode fazer a mesma coisa nesse sentido, tá? Jean. Bom dia, Marconi. Bom dia, galera. Meu nome é Jean, sou de Nova Iguaçu, estudo gestão pública na Estácio. Marconi, eu gosto muito de brincar que o Rio de Janeiro é o laboratório das maldades do Temer e da plutocracia nacional. E a Baixada Fluminense, ela é testada de forma mais intensa e agressiva por essas fórmulas desse laboratório do mal, né? E você tem ali em Itaguaí, que ainda é Baixada, São João e Itaguaí, você tem várias vias importantes, como a Rio Santos, a Dutra, que cortam essas cidades. E em Itaguaí tem o projeto do ProSub, que tem como o desenvolvimento e aplicação de políticas militares e de pesquisas na Amazônia Azul, que é o maior, hoje a gente tem a maior milha náutica do mundo, né, com a Amazônia Azul, e é mais rica do ponto de vista da biodiversidade. Eu acredito que a indústria da defesa também pode ser um caminho de recuperação e geração de empregos.
como é que fica o projeto do ProSub, que foi sucateado pelo Michel Temer? Como é que a gente vai tratar isso para gerar empregos e para discutir a soberania nacional? Então, todos esses projetos que acabaram sendo sucateados, né, no governo Temer, para a gente retomar eles, a gente precisa partir de uma lógica que é sair desse modelo de falta de recursos, de subfinanciamento, né? Então, primeira coisa, a gente precisa revogar essa PEC 95. Segunda coisa, a gente precisa fazer o ajuste do ponto de vista aumentando a receita de um lado, diminuindo a despesa do outro, né? Mas para poder ter mais recursos para investir. E aí, a área, por exemplo, da defesa, você sabe que é uma área que faz parte dos 4 complexos nossos, né? Defesa, agronegócio, saúde e petróleo e gás, né? No caso da defesa, esse é um complexo muito importante porque ele gera tecnologia para os outros setores, né? Ele faz muitas compras públicas que estimulam os setores e ele vai estimular fortemente, por exemplo, a eletrônica. Por que a eletrônica não é um complexo específico? É porque, na verdade, os outros setores é que vão demandar produtos da eletrônica, como, por exemplo, a defesa. Então, você precisa fazer possível insistir tanto nessa questão do acerto das contas, porque aí você vai conseguir fazer, sim, uma política industrial e vai conseguir ter recursos para aplicar nessas áreas. Tá? A ideia é essa, que você consiga, e logicamente dentro da política, nossa política industrial, a defesa vai ter um papel muito importante. Você fala muito de geração de emprego, um ponto que não é tão explorado assim no debate é a questão do turismo. Isso que eu queria trazer para esse debate. Tá. Como é que o Ciro vê a questão do turismo? Porque, por exemplo, você vai nos países como a Europa, eu tive recentemente lá, na França é algo absurdo, qualquer local eles transformam em todo um comércio e vários visitantes, você tem 10 a 15 pessoas empregadas. O Ciro tem um projeto específico no turismo brasileiro? Não, a gente ainda não desenhou um projeto totalmente... Desculpe. A gente não desenhou um projeto totalmente específico para o turismo, mas a gente cita ele no nosso programa como uma área importante, tanto para fazer turismo sustentável como para fazer geração de empregos, né? Tá certo? Então, o que acontece? Primeiro, que o turismo ele tem que estar aliado à questão da sustentabilidade. Então, ele tem que se desenvolver junto com o meio ambiente, né? Isso é uma coisa importante fazer. Se você consegue desenvolver o turismo de forma sustentável, você impede essa degradação, inclusive esse avanço. Então, para isso ele é importante. E a segunda coisa é do ponto de vista de geração de empregos. Tá certo? Então, isso, apesar da gente não ter desenvolvido isso muito no programa ainda, com certeza é uma área importante para a geração de empregos. A gente só precisa ter cuidado para o turismo o seguinte: para o Brasil isso poderia ser uma área muito explorada, mas a gente precisa resolver a questão da violência, eu acho, junto, para poder ter depois uma indústria de turismo. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você imagina se a violência fosse menor, a quantidade de turistas que geraria. Isso tem um impacto no emprego muito grande. A gente só precisa tomar cuidado, porque precisa lembrar o seguinte: o setor do turismo, infelizmente, não é um setor que paga tão bons salários. Então, a gente sabe que vai ser um setor que vai gerar muito emprego, certo? Mas a gente não pode ter um sonho de que vai ter economia desenvolvida a partir do turismo, porque se você pegar as estatísticas do IBGE e tal, elas mostram que um dos setores que pagam menores salários, infelizmente, é o setor de turismo, setor de alojamento, alimentação, esse tipo de atividades, mas eles são fortemente geradores de emprego, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma estrutura, um plano para isso, mas não dá para a gente dizer que é isso que vai desenvolver o país, né? Existe um pouco essa linha, né, do turismo que pode salvar o Brasil. Não, eu acho que ele pode ajudar muito da forma como eu falei para vocês, pode ser gerador de emprego, mas salvar o Brasil, você me desculpa, mas se vocês pegarem qualquer estatística, vai mostrar que o salário do setor do turismo é baixo. É assim, não é uma coisa que você vai forçar, você não vai conseguir forçar, aumentar o salário de uma hora para outra, não é isso. Mas ele é importante como gerador de emprego. Professor, estamos encerrando esse papo muito bom, né? Está conversando com o senhor. E eu gostaria de suas considerações finais para a nossa galera que está assistindo em casa. Galera, foi muito bom aqui conversar com vocês.
O pessoal aqui é muito bacana do Cirão Carioca, não é a primeira vez, né? Tá certo? O debate é sempre muito bom, em cima das nossas ideias, do nosso projeto, muito bacana. Mas eu queria falar para vocês também alguma coisa, né? Não nesse domingo aqui, no outro, né, vão ocorrer as eleições mais importantes do país nos últimos anos. A gente tem que sair, né, dessa polarização. Elas são muito importantes, por quê? Porque elas estão saindo são eleições que estão, né, logicamente, saindo de um regime, de uma época muito conturbada, onde a gente teve um golpe, né, tá certo? Nós estamos ainda sobre a gestão de um golpe, né, tá certo? E a gente vai ter eleição de um presidente e a gente precisa sair dessa polarização entre PT e anti-PT, né? E nós temos um projeto aqui, que é um projeto que, ao mesmo tempo, como eu falei no começo da minha apresentação, ele vai mais para a esquerda que o projeto do PT, porque ele ataca várias coisas que o PT nunca teve coragem de atacar, né? Como ele também é mais responsável do ponto de vista fiscal, porque ele vai, com isso, fazer com que o Estado tenha mais recursos para investir. Então, ele é um projeto que tem começo, meio e fim, ele tem consistência, e a gente entende que ao implementar ele, nós vamos fazer o país realmente crescer. O Ciro Gomes, que é o nosso candidato, né, ele é um cara predestinado a fazer o país crescer, né, ele só pensa nisso o tempo inteiro, e ele foi um gestor público de excelente qualidade, foi prefeito, foi governador, foi deputado federal, né, ele tem plena capacidade de implementar esse projeto, e tem força, vontade, tem gana. Certo? Então nós esperamos vocês, tá certo? Tá aqui, não nesse domingo, no outro, votar no número 12. 12 é o número do Ciro, tá? Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, galera.